Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através do médium inesquecível Francisco Cândido Xavier. Já temos estas 4 excelentes obras analisadas aqui em nosso canal, nosso programa, e estamos agora cuidando da 5ª, na sequência que começou em nosso lar. Estamos no capítulo 10º, que começamos na semana passada e que agora vamos terminar. O livro é No Mundo Maior. Você pode pegar o seu livro e ir até o capítulo 10º, Dolorosa Perda, que nós estaremos agora comentando aquilo que estávamos vendo no programa anterior. A moça engravidou de forma irresponsável, a mãe está tentando evitar o aborto, ela já se decidiu a abortar, os médicos não quiseram fazer isso, mas ela arrumou uma enfermeira que a está ajudando, ela está tomando remédios agressivos para expelir o feto e há um conflito vibratório entre a sua mente e aquele ser que vai renascer, ou que se candidata a isso, que é um adversário, é um cúmplice do passado. Agora a mãe espiritual, aquela mãezinha que na Terra havia sido a sua genitora, que agora já desencarnou, está tentando evitar que isto aconteça, porque é uma dor terrível para o espírito cometer esse deslize. E então conseguem tirá-la do corpo durante o repouso, induzido por calmantes que a enfermeira lhe dá para ela descansar um pouco, e Calderaro aplica energias para que ela possa ver o mundo espiritual, e agora ela começa a ouvir e ver a mãezinha falando com ela. E foi aí que nós paramos na semana passada. Então, pegue o seu livro e vamos acompanhar o que André Luiz está nos explicando. Diz ele, a doente, a enferma, escutava quase que indiferente o que a mãe lhe dizia, disposta a não ceder. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. Ela continuava indiferente. A mãe apelava para todas as suas forças da consciência lúcida, mas ela não queria saber. A mãezinha, porém, interessada em usar todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. E dizia à sua filhinha, ouça, Cecília, não se mantenha nessa atitude impassível, indiferente, fria. Não isole do cérebro o seu coração, a fim de que seu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a vencer nessa prova áspera. Não se detenha nas regalias, nas primazias da forma física muito bonita, nem suponha que a beleza espiritual e eterna se construa, erga o seu templo no corpo de carne, que está transitando para a morte na forma de pó. A morte virá de qualquer modo, minha filha, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persista no véu da mentira. Humilhe-se na renúncia construtiva. Tome a sua cruz e siga para a compreensão mais alta. No seu madeiro de sofrimento íntimo, você ouvirá enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se o abandono do mundo lhe ferir, será ele, o filho, junto de você, o suave representante da divindade. Que falta lhe fará o manto das fantasias, se 2 pequeninos braços de veludo a cinjam, a abracem, carinhosos e fiéis, conduzindo você à renovação para uma vida superior? De que adianta o mundo te escarnecer se você terá esses 2 bracinhos que te ajudarão? Foi nesse ponto que Cecília, infundindo-me, produzindo-me assombro pela agressividade, respondeu à sua mãe em pensamento. Como é que você não me disse isso antes? Na Terra, você sempre satisfazia meus desejos, nunca me permitiu o trabalho, favoreceu-me a preguiça, fez-me acreditar em posição mais elevada do que as outras criaturas
Incutiu-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparou, enfim. Estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que você me deu. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior do que morrer. Não desisto, nem mesmo a tua voz, que, apesar de tudo, ainda amo. É impossível retroceder. André Luiz, assim, assustado com a resposta, está dizendo para nós: a comovedora cena me espantava. Observava eu ali o milenário conflito da ternura materna com a vida de verdade. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoe-me pelo mal que te fiz, querendo você demasiadamente. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes, a cegueira nos força a erros clamorosos, lamentosos, que só o golpe da morte, em geral, elimina, limpa de nós mesmas. Não considera, porém, a minha dor? Reconheço a minha participação indireta no seu infortúnio atual, mas entendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres de mãe. Não desejo que você venha colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos da minha imprevidência. Porque eu tenha errado por excesso de ternura, não se desvie por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, depois do túmulo, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Aceite a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as tuas lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não complique, minha filha, o destino. Eu me submeto às suas acusações. É verdade. Aquela que, como eu, esqueceu a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto, a merecem. Esqueci, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual cada um precisará arar o solo da sua vida, semeando dádivas de trabalho edificante. E ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia, minha filha, confio em você, esperando que não aconteça o mesmo na áspera trilha de regeneração. Antes de mendigar o pão de cada dia, amargar as zombarias da maldade humana aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos escravize o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados, marcados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porque a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se faz para eles amiga generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorne, minha filha, a você mesma.
Restaure a coragem e o otimismo, apesar das nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, Cecília, ainda é tempo. Gritava a mãe com o coração na boca, tentando fazer a filha acordar para si mesma. Quantas verdades nas duas poderemos encontrar aqui, fazendo com que você que é mãe e que tenta preservar seu filho, sua filha das dificuldades, achando que isso é amor, faça acordar naquilo que Cecília cospe na cara da mãe, dizendo que a culpa é dela porque não a preparou, e é verdade. Você está preparado para ouvir isso do seu filho na hora em que ele estiver chafurdando no lodo? Você deve pensar muito a respeito de que valores está dando na formação dos filhos que Deus te concedeu por empréstimo. Porque a dor que eles sentirem vai respingar na responsabilidade daqueles que não souberam dar-lhes outros exemplos. E a mãe se suplica aqui, se humilha diante da filha, para pedir que a filha não faça a mesma coisa que ela, para não sofrer tanto quanto ela tem sofrido pelos seus equívocos. Equívocos do amor, que na mãe não prepararam a filha, e que agora podem ser equívocos do ódio, que impedem que a filha, utilizando-se da maternidade, possa superar a prisão do ego, do egoísmo, que vai garantir sofrimento por muitos séculos. Que coisa tocante, firme, forte, não é mesmo? Mas esse capítulo vai ser assim até o fim. Então daqui a pouquinho nós vamos voltar no segundo bloco para que vejamos como é que as coisas se conduziram a partir desse diálogo. Eu aguardo você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos voltando aqui com o segundo bloco deste programa Espírito da Letra. Quanto espírito por trás dessa letra, não? Quanta coisa a aprender e a pensar nestas dramáticas relações que estamos experimentando aqui. O mundo espiritual com a mãezinha desencarnada tentando salvar a filha, sem poder contar com exemplos nobres, porque a mãe ensinou a filha a ser daquele jeito. Que dureza, não? Mas quantas vezes nós mesmos, durante o repouso, durante o nosso sono, não escutamos espíritos dizerem: ainda é tempo, ainda é tempo. Mude a sua conduta, perdoe, peça desculpa, vai lá e repare, não fique amargando o ódio contra seu pai, contra sua mãe, vai lá da discussão política, da discussão do time de futebol, vai lá e abrace-o, não fique semeando espinhos enquanto é tempo. Né? Então, vamos ver o que acontece. Na sequência, André Luiz continua a nos explicar. Acompanhe o texto. A doente, contudo, fez um supremo esforço para voltar ao invólucro, ao corpo de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inesperadas e ingratas. Desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, o espírito de Cecília regressou gradualmente ao campo físico, em gritos roucos. O instrutor se aproximou da mãezinha, chorosa, e informou: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência, por revolta, parece consumado. Vamos confiá-la agora ao poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se deleitava, em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto.
Quero a intervenção agora. Não quero perder um minuto. Olhando a companheira por alguns instantes, com uma expressão terrificada, ela ainda acrescentou: tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, irei até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. Inspirada, então, pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar um pouco mais de tempo? O sonho não seria um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual naquele momento? Tudo isso era o que a enfermeira falava para ela. Você está fraca. Se você sonhou com a sua mãe te dizendo para não fazer, isto é uma ajuda do mundo invisível. Então, dizia a enfermeira, será que não é mais oportuno adiar a decisão? No entanto, a paciente Cecília ficou irredutível. E, com o assombro de nossa parte, diante da mãe desencarnada, em pranto, a operação de aborto começou com sinistros prognósticos, com previsões bastante ruins, que para nós que observamos a cena, muito sensibilizados, já se denunciava. Diz André, nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio, ao patrimônio físico. A desordem do corpo, do cosmo fisiológico se acentuou instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que se prendendo desesperadamente às paredes da placenta. Ele queria ficar preso ao útero da mãe. Na medida, isso, gente, isso já foi documentado em vídeos, quando se filma o processo do aborto. E aquele corpo estranho vai penetrando o corpo uterino, a criança em formação, o ser que lá está, começa a fugir, procurando se afastar. André Luiz continua dizendo, a mente do filhinho imaturo, aquele espírito que estaria ali, naquele corpo, começou a despertar, à medida que aumentava o esforço da extração do corpo do útero materno. Os raios escuros agora não partiam só do cérebro da mãe, eram igualmente emitidos por aquela organização embrionária, estabelecendo ainda maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o corpo daquele ser foi retirado por fim. Assombrado, reparei, todavia, que aquela ginecologista improvisada subtraía, retirava do corpo da mulher somente aquela pequena porção de carne morta, porque a entidade, o espírito reencarnante, como que se estivesse atraída pelo corpo da mãe, por forças vigorosas e indefiníveis, apresentava condições especialíssimas, aderida ao campo celular de onde estava sendo arrancado o seu corpo físico. O espírito estava preso ao campo uterino, na área da placenta, enquanto o seu corpo já havia sido extirpado e sugado para fora. Esta entidade, semi-desperta,
num estranho e escuro pesadelo de sofrimento, apresentava extremo desespero, lamentava-se com gritos aflitivos, emitia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Sim, isso mesmo. Aquele espírito, que agora já não tinha mais corpo, estava dentro do vaso uterino ainda. Todo um planejamento possível de afinização dele com aquela que lhe seria a futura mãe tinham sido levados por água abaixo. Carregava esse ser agora uma forma de despertamento brusco, porque naturalmente o processo, que já estava no 4º mês, levava aquele espírito a um estado de esquecimento lento. Mas, diante da violência, diante das ameaças, diante da chuva de dardos negros que a mãe emitia, e agora, notabilizando-se por se materializarem nos aparelhos e utensílios usados para perfurar a câmara uterina, ele acordava em desespero, como se de repente nós estivéssemos dormindo tranquilamente e uma inundação começasse a mover os móveis e começasse a nos tirar o ar, e nós, em desespero, começássemos a querer entender o que está acontecendo, vamos morrer de repente sem saber direito por quê. Essa era, de uma forma muito mais dramática, a reação da entidade. Deixar a condição de um espírito em preparação para o renascimento e lutar pela própria vida, carregando consigo um pedaço daquilo que era esquecido e agora atacado pela violência do egoísmo, tendo que voltar à sua essência. Então, daquele corpúsculo, que agora já não estava mais preso à matéria que havia sido destruída, aquele ser espiritual que havia sofrido todo o restringimento para poder trabalhar na construção do futuro corpo, estava agora preso ao útero da mãe, da futura mãe. E agora também emitia dardos venenosos contra ela. Era a reação. Naturalmente não se tratava de um espírito enobrecido, não era um espírito que sequer tinha entendimento para compreender os deslizes alheios sem desejar vingá-los. Não, era um espírito que agora estava expelindo não só gritos aflitivos, mas vibrações mortíferas. Falando coisas desconexas, falando palavras que, na verdade, demonstravam esse desespero. E agora, já não mais podendo recuperar a oportunidade, porque já não possuía mais o corpo. Imaginamos, sem julgar a atitude dessa jovem, como o despreparo para certos desafios leva pessoas a piorar muito as suas dores. Eu conheço muitas mulheres que, surpresas pelas primeiras semanas da gravidez, entraram em crise, entraram em desespero, mas que passadas algumas etapas e depois de terem enfrentado mesmo a pressão da família para que extraíssem os seres que estavam no seu útero, agora sorriem ao carinho daquela criança. Agora, avós que haviam comprado remédios abortivos que foram inócuos, agora negam que queriam matar os seus netos. Mães e pais que queriam destruir a vida, agora sorriem e choram só de lembrar que quiseram matar aquele ser. Tudo isto, o espírito da sua mãezinha tinha dito a ela. Bastava esperar um pouco. Todas as tempestades passam. Todas as dificuldades são amparadas pelas leis do universo para aqueles que querem suportá-las. Nunca falta apoio para quem confia no amor. E é isso que nós vamos ver tristemente na sequência deste capítulo 10º. Nós vamos para o nosso intervalo e vamos voltar para o terceiro bloco,
do nosso programa de hoje. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta para o terceiro bloco da parte final do capítulo 10. Estamos vendo agora que a moça, por fim, não observa as argumentações da mãezinha, que lhes foram passadas durante o sono físico, não quer saber, ao contrário, se sente pressionada e aí quer antecipar o processo da expulsão mecânica do feto. E ela o faz, com a ajuda da enfermeira. E agora estamos vendo as consequências deste ato nesta ambiência. Agora o espírito, que seria o filho, está despertando diante da tragédia de sentir toda aquela agressão ao seu corpo. E então, André Luiz, indo para o texto agora, começa a ponderar na leitura que você vai acompanhar conosco. Diz André Luiz: não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho, que não chegara a nascer, transformara-se em perigoso verdugo, em algoz do psiquismo da mãe. Premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, apertando com aquela vontade de estar ali, aquele ninho que é a placenta, onde a placenta estava, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues da mãe e do feto, ele provocou um processo hemorrágico, violento e abundante. Eu fiquei observando mais ainda. Além disto, indevidamente deslocado e mantido ali por forças irreprimíveis, o organismo perispiritual da entidade que ia nascer, mas que não conseguira a oportunidade, em movimentos espontâneos atingiu com suas vibrações a zona do coração da mulher, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, o estímulo elétrico, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Essa situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, forçando a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de desfazer-se como pôde dos vestígios da sua falta. A mente da mãe, em delírio, gritava: odeio você, sentindo ainda a presença do filho na intimidade do seu corpo. Nunca embalarei um intruso que me lançaria à vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, para dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia à mãe no auge da ira: eu me vingarei, você pagará centavo por centavo, não a perdoarei. Não me deixou retomar a luta terrena, onde a dor que nos seria comum me ensinaria a te desculpar pelo passado criminoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas de você. Você renegou a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Você fechou para mim as portas da oportunidade redentora que me salvariam. Entretanto, o maléfico poder que impera em você
habita igualmente a minha alma. Você trouxe à tona da minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Me nega o recurso da purificação. Mas estamos agora novamente unidos e eu a arrastarei para o abismo. Condenou-me à morte e por isso minha sentença é a mesma. Não me deu o descanso, impediu o meu retorno à paz da consciência, mas não ficará por mais tempo na terra. Não me quis para o serviço do amor, portanto, será novamente minha para a satisfação do ódio. Me vingarei, seguirá comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Triste isso, não? Escutar o pensamento de dois seres que foram convidados a se amar, a se perdoarem, a se ajudarem, agora convertendo-se em dois agressores. Nós imaginamos a dor de Calderaro, de André Luiz, vendo ao vivo esta cena, de coisas que talvez nem eles puderam descrever para que nós não ficássemos tão mal impressionados. Mas André Luiz continua. Enquanto eu observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava em silêncio, invocando o auxílio exterior ao que me pareceu. Realmente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador deu instruções a eles. Deveriam ajudar a desventurada mãe que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Eles deveriam prestar ajuda ao espírito materno que estava com a filha tentando salvá-la, mas que não havia conseguido. Até nisto, os espíritos amigos estão tentando corresponder ao que é possível. Tentaram salvar a desgraça e a moça quis a desgraça. Tentaram ajudar com o amparo aos médicos que se negaram a fazer o aborto e a moça quis o aborto. Contratou uma enfermeira que eles influenciaram para que a moça tentasse salvar a parturiente e ainda assim a moça quis submeter-se. Inspiraram a enfermeira a que desse um calmante para que a doente mental saísse do corpo por algum tempo e se encontrasse com a genitora desencarnada. Quem sabe para que a emoção pudesse gerar um recuo e ainda assim as coisas somente pioraram. E agora estão presenciando a tormentosa situação do ódio revidado. Queridas irmãs, entendemos aqui por que o esforço dos bons espíritos é de nos ajudar a esquecermos o mal. Quando rezamos o Pai Nosso, a única recomendação moral que existe na oração, aquela que faz você mudar o comportamento, é o perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Fora isto, todas as outras são palavras que não representam mudanças ou projetos de transformação. Quando o perdão é a pedra de toque, Jesus quer com isso dizer que se nós vivenciarmos essa experiência, nos libertaremos do mal que sofremos, do mal que nos desejam, do mal que nos fere, mesmo na figura daqueles que nós amamos. O perdão possibilita um isolamento da vítima em relação à agressão. Mas o que nós vimos aqui é que nem mãe estava preparada
porque não quis perdoar o filho e receber aquele espírito. E menos ainda, o espírito que estava no útero entendeu o recuo daquela mulher em tê-lo como seu filho. E ferido, fustigado no ódio, preferiu escolher o caminho do ódio, para que ambos chafurdassem novamente em dores pioradas. Ele, graças àquela vibração, produz a hemorragia, que poderia estar sendo vedada ou impedida por medicamentos, mas que esses medicamentos não fazem efeito. Tal é o estado de contaminação, de toxinas que estão ali envolvendo o drama dessas duas almas. E isto poderia ter sido evitado. Quantos séculos agora para ambos? Ambos homicidas. Ela assassinando o corpo de seu filho e ele assassinando o corpo de sua mãe. Porque ele também é considerado um homicida. É um espírito que está desesperado no ódio para levar a outra culpada com ele para a mesma tragédia. E você imagina, queridas irmãs, queridos irmãos, quanto isso tudo é atual. Hoje mesmo, enquanto estamos aqui falando sobre isso, em inúmeros lugares há moças matando seres que não querem. Às vezes, sem esses esgares de ódio, de dramas morais profundos, às vezes por gosto, por prazer, por como se tira talvez uma verruga depois de ter feito uma festa sem cuidados. Nesse mesmo momento, imaginemos como poderemos construir uma sociedade feliz lastreada no crime, quando estas almas deixam o corpo ir para o cemitério ou para o lixo, mas continuam a odiar, continuam a perseguir, continuam, aqueles que não aprendem a perdoar, continuam a massacrar o outro. É muito triste, mas ao mesmo tempo é inspirador, porque nos dá o entendimento daquilo que não deve ser feito. E daquilo que, se já foi feito, deve ser corrigido, deve ser remediado através do amor aos que estão pedindo por mães sem terem mães. É possível corrigir o mal, corrigir o erro, mas é preciso querer. Vamos então, depois do próximo intervalo, para o último pequeno trecho que nos falta deste capítulo 10º, para meditar a respeito do quanto tempo vai durar o que vem pela frente na experiência de ambos. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos de volta para o encerramento do capítulo 10º, Dolorosa Perda. Agora estamos entendendo o porquê desse título, não é? Uma vida de 25 anos e a outra de 4 meses de vida uterina, ambas ceifadas por um capricho, por uma falta de preparo, por um destempero psíquico. Para você ver a importância da criação na forma de encarar os problemas daqueles que vão ser mais adiante os adultos do futuro. Pais e mães que hoje estão deixando os filhos entregues às redes sociais, à banalidade dos costumes libertinosos para ganhar dinheiro e trazer boa comida, boa roupa, bons brinquedos e legar os filhos ao pior que existe. Você que faz isso, prepare-se para os traumas que vão esperar o futuro destas crianças como sua responsabilidade. O capítulo vai terminar na sequência que vamos ler agora,
Mas o drama não termina nunca. No mundo ainda tão atrasado como a Terra, ainda parece ser que as pessoas querem que isso se eternize. Vamos ao texto com o nosso André Luiz. Depois, então, de ter pedido ajuda para aquela mãe que estava naturalmente arrasada, o espírito materno que ali estava, em seguida, o assistente me convidou a sair, acrescentando: André, a desencarnação de Cecília será verificada dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com uma intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Isso não é mera teoria. Você viveu conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação da Família, é necessário agora confiá-las daqui para frente ao tempo, a fim de que a dor trabalhe os corretivos indispensáveis que eles precisam. E eu, aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas, exclamei: mas como? Como eles ficarão? Permanecerão entrelaçados assim? E por quanto tempo? Calderaro olhou-me com o acabrunhamento, o abatimento de um soldado valoroso que temporariamente perdeu a batalha e informou: agora, André, nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno aliada à função renovadora da luta do cotidiano. Consumou-se para os dois doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Tristes palavras, não é mesmo? A extensão deste ódio, uma obsessão recíproca de espírito para encarnado, de encarnado para espírito, agora consumou-se para ambos esse processo e nenhum deles, no espaço ou no tempo, poderá fugir dessas consequências. Mas o que eu gostaria de dizer a você é que Calderaro tem plena razão ao dizer que nada mata mais do que o ódio entre as pessoas. Se você observar as estatísticas na Terra, ainda não verdadeiras, porque elas estão bem aquém da realidade, uma vez que há muitos casos que não são documentados, em países que não fazem nenhuma referência às pessoas que abortam, como também aos que se suicidam. Nós temos, entre os números oficiais, basta que você consulte em qualquer lugar, uma tragédia bem maior do que a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar só nos números do Brasil. Você acompanha aí na tela os números que nós temos. No Brasil, a estimativa é de que em um ano aconteçam 1.100.000 abortos, o que corresponde a mais ou menos 3.000 abortos por dia. 125 abortos por hora e mais ou menos 2 abortos por minuto. É uma tragédia. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, imagina, por ano. E estes números não são verdadeiros. Eles são menores do que a realidade. São assassinados, são enterrados todos os anos, antes de virem à vida. Agora, imagine aquilo que ele disse, que morrem mais pessoas pelo ódio, pelo egoísmo no mundo, do que por todas as guerras. Você sabe que em 6 anos de conflito armado, estima-se
que aproximadamente 50 milhões de homens, mulheres, crianças morreram na Segunda Grande Guerra. Sabe qual é a estimativa do número de abortos no mundo em um ano? Um só ano. Vejam os números aí na tela. A estimativa é que de 46 a 55 milhões de abortos aconteçam por ano. Se você considerar então a média e colocarmos em 50 milhões de abortos por ano, isso quer dizer 137 mil abortos por dia, 5.700 abortos por hora, 95 abortos por minuto, 1,5 aborto por segundo no mundo. Já imaginou? Em 10 anos, 500 milhões de abortos. Em 20 anos, 1 bilhão de espíritos que iam nascer e estão abortados com todos os traumas deste sofrimento. Não há guerra que tenha matado essa quantia, se somarmos todas as guerras. E isto é algo muito triste. É algo da nossa sociedade doente, do nosso modo de viver, buscando um prazer e o conforto, avessos à responsabilidade, avessos ao sentimento verdadeiro que constrói a esperança no caminho das pessoas. Como quereremos ser felizes, baseando nossa felicidade nas tragédias que nós produzimos, nas afetividades frustradas, nas violências contra seres indefesos? Nós vemos a algeriza, o repúdio que causa alguém que é flagrado batendo num cachorro na via pública. Isso cai na televisão, pessoas se levantam contra, pessoas acham ruins. Teve um dentista americano, se não me engano, que foi para a África e matou um leão importante lá num dos parques que existia de caça, liberados para caça, e ele aparecia todo feliz de ter matado elefante, leão. Todo mundo se indignou, mas as pessoas matam seus filhos todos os dias. E o povo acha normal. Mulheres fazem campanhas para que isso seja assim e as outras mulheres calam a boca. Ou acham que de verdade isso pode continuar para sempre e vamos ser felizes sobre um necrotério na barriga? Será que é esta a felicidade que nós queremos? Será que é assim que aprendemos que o bem produz a paz no coração, carregando a consciência em frangalhos? Quando entendemos que o esforço dos espíritos amigos é de nos poupar os espinhos das tragédias. Imagine, querida irmã, querido irmão, um mundo como o nosso, com tantos meios de evitarmos a fecundação, com tantas formas de prevenção da gravidez, ainda contabilizar, e não é verdade, porque é muito mais do que isto, uma média de 50 milhões de assassinatos uterinos por ano no mundo. 1 milhão no Brasil. 50 milhões no mundo. Faça a conta. Não é à toa que estas almas que nós vimos aqui, carregando consigo o ódio contra aqueles que os mataram, queiram produzir ódio na vida das pessoas. Não me refiro que as pessoas que já praticaram isso por algum motivo estejam sendo vítimas, todas elas, de perseguições como esta que foi citada no capítulo 10º. Mas quero dizer que se você praticou isso, você tem uma tarefa para consertar aquilo que fez. E é possível. Ajude agora. Diminui o sofrimento daqueles que não têm mãe. Visite orfanato, seja uma voluntária na esperança daqueles que estão sem o apoio de uma genitora que a vida não lhes concede. E o amor pode redimir o mal. O amor pode fazendo outros felizes,
compensar aquilo que nossa ignorância um dia fez, porque não sabia o que estava fazendo. A lei do universo leva isso em conta. Mas o nosso egoísmo e a nossa indiferença são acusadores para a nossa própria destinação. Se não fizermos nada, se continuarmos a apoiar as indústrias do crime, se não nos colocarmos diretamente contra e lutarmos para que o bem prevaleça, nós seremos vítimas das escolhas que fizermos, tendo praticado ou tendo estimulado a prática. Isto pesará também sobre nossas cabeças. Não conseguiremos ser felizes, porque escolhemos o caminho da aflição. A aflição pessoal ou da aflição coletiva. E por falar nisso, o próximo capítulo é sobre sexo. Aquilo que acaba muitas vezes gerando a dolorosa perda, o aborto. Nós vamos ver os conceitos espirituais a respeito, porque tudo isso tem a ver com o psiquismo, com o funcionamento da mente. Mas isso é na semana que vem. Obrigado pelo seu carinho. Leve essa notícia, faça seus filhos pensarem a respeito, converse com as moças, com os jovens, para que eles não caiam nessa armadilha. Muito obrigado pela sua audiência e muita paz.